JB Urgente, com João Barbiero. Muito bem. Agora, recentemente, né, no dia 25 de maio, foi o dia da adoção. E você vai acompanhar, que a gente tem uma matéria que vai estar mostrando para vocês, mas aproveitando este tema e também o porquê que nos fez procurar lá a Vara da Infância, ligar para a doutora Noeli, e gentilmente lá os representantes lá nos atenderam, e aqui estão, inclusive, duas assistentes sociais para conversar um pouco com a gente, foi aquele caso de duas crianças adotadas numa família que o pai batia na criança, e em 2011 o Conselho Tutelar observou isso, mas parece que não foi tirado do convívio dos pais. Agora foi tirado porque daí chegou ao extremo, inclusive que um cortador de unha, parece que cortava a orelhinha da criança, uma coisa absurda, uma coisa assim, bom, sem comentários. Mas aí com tudo isso acontecendo e tudo, nós recebemos alguns e-mails, e para falar, alguns e-mails inclusive criticando, tem lá um e-mail de uma pessoa dizendo, nós estamos lutando para adotar uma criança há tanto tempo, e não estamos desistindo porque o processo demora muito, e aí por diante. E aí eu disse, bom, eu não vou fazer um comentário sem propriedade, sem conhecer profundamente esse tema, o caminho que isso tem e tal. E daí, gentilmente, conversamos com a doutora Noeli, e está aqui duas assistentes sociais, a Jocelaine Siquinel, né, Jocelaine, e a Priscila Primor, que vão conversar um pouco com a gente sobre esse processo, como que funciona, se isso tem... particularmente esse caso dessas crianças, vocês têm conhecimento desse caso que eu citei, ou não chegou a passar por vocês lá isso? Sim, a família já vinha sendo acompanhada pela Vara da Infância, né? Desde o primeiro acolhimento do menino, a Vara da Infância já estava acompanhando. E por que em 2011... o Conselho Tutelar, ou não foi tirado lá em 2011 dos pais já? Olha, João, exatamente nessa época nós não estávamos ainda na Vara da Infância, né? Mas tudo que a gente sabe é que ela foi acolhido e foi orientado, foi trabalhado com os genitores para essa reinserção. Então, todo o trabalho que cabia à Vara da Infância foi feito. E os pais, né, se comprometeram em cuidar das crianças e que aquilo não cumpriram o que prometeram, e agora perderam, obviamente, que as crianças voltaram então para ter a possibilidade. Isso, foram para o acolhimento, né? E agora que a gente também vai trabalhar isso, que vai ser feito em relação a esse caso específico. Priscila, eu recebi um e-mail dizendo o seguinte, que é uma senhora, enfim, que dizia que está há tanto tempo e que demora muito. Como é que é esse processo? Por que realmente demora? É necessário, de repente, essa demora? Como é que funciona isso? E a adoção? Bom, primeiramente, né, o que acaba demorando um pouco mais é o processo de destituição do poder familiar, né? Que é o processo pelo qual uma criança passa antes de ficar realmente apta a uma adoção. Né? Por quê? Porque é previsto na própria lei, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que se esgotar todas as possibilidades dessa criança se manter na família de origem, na família biológica. Né? Então, primeiro, acontecido algum fato de negligência ou violência, primeiramente vai ser investigado se tem algum familiar próximo que já convivia com a criança, que já tem um vínculo com ela, para que ela se mantenha dentro da família, dentro da convivência. Depois de esgotadas todas essas possibilidades, aí sim, né, no caso, essa criança é destituída do poder familiar e ela pode ser inserida numa família substituta. Mas depende muito também do perfil da criança, né? No caso, os casais, quando vão se habilitar, né, às vezes acabam restringindo a questão da faixa etária, né, a questão de saúde, a questão até da cor da pele da criança. Então, tudo isso acaba impactando, né, numa adoção mais rápida ou não. Até porque é uma responsabilidade muito grande, né, do Estado, enfim, de tirar uma criança, simplesmente tirar a criança do convívio familiar. Tem que ter uma constatação técnica muito profunda para que isso aconteça, né? Sim, nós realizamos todos os estudos necessários, né?
Então, desde que a criança é retirada do convívio familiar, vai para a instituição, então a vara da infância já começa com os estudos sociais, com visitas domiciliares, até se esgotar toda a possibilidade, qualquer possibilidade da criança ficar com a família biológica. Só aí o Ministério Público entra com a ação de destituição do poder familiar, que vai deixar a criança apta a ser colocada em família substituta. E a criança, vocês convivem com isso, é uma curiosidade que eu tenho, inclusive, a criança mesmo com o sofrimento dela, chega na hora de ter que abandonar, ela sofre. Exatamente. Mesmo sendo maltratada, às vezes não quer deixar de sair de perto da família. Por conta do vínculo familiar, né? Mais que esteja sofrendo, mas é aquele pai, aquela mãe que eles têm, né? Então, é tudo que eles têm, então sofre mesmo. Em Ponta Grossa hoje, tem várias instituições que colaboram com vocês, que dão esse suporte para esse trabalho. Uma delas é uma instituição que se destaca, que tem desde a sua pedra fundamental aí o trabalho da doutora Noeli, que é o Pequeno Anjo. Pequeno Anjo. Eu tive várias oportunidades conhecendo lá, um trabalho maravilhoso. E tem outras entidades, né? Vocês estavam me falando, tem Sim, quais outras? Que atendem, né, crianças, né? Nós temos a Francis Clara, aí temos outras que atendem especificamente adolescentes, né? O João 23, adolescentes do sexo masculino, a Marilac, né, que atende adolescentes do sexo feminino, a PAN também. Essas são instituições que essas crianças não foram adotadas e precisam ser acompanhadas por alguém. E aí elas vão para essas instituições? Sim, elas são retiradas, né, por alguma situação de risco, elas são retiradas do convívio familiar e ficam acolhidas até que se verifique se há possibilidade de reintegração dessas crianças e adolescentes ao convívio ou a colocação em família substituta. É importante, né, falar que hoje em Ponta Grossa nós estamos com aproximadamente 94 crianças, né, e adolescentes acolhidos institucionalmente, mas a grande maioria ela não está apta à adoção, né? Eles ainda estão em processo de avaliar a reintegração familiar, né, para a família de origem e que estão aptas mesmo à adoção. Hoje nós temos um número de 12, né, entre crianças e adolescentes, mas as crianças todas inseridas em grupos de irmãos, né, como a gente frisou que é então importante. Não tem nenhuma criança hoje assim que não tem irmão, que estão já o processo terminado prontas para adoção. Nesse momento não, mas nós temos algumas crianças em processo de destituição, né? Inclusive a gente já está né, avaliando a possibilidade de encaminhar algumas crianças. Eu acredito que nos próximos dias a gente já tenha algumas adoções. Então estão processos de destituição que estão na fase, né, de término. Qual que é hoje a preferência dos casais para adoção? Como é que eles têm? Nós estamos com 115 pretendentes à adoção na nossa lista local. Desses, 70 casais estão com um perfil de 0 até 3 anos de idade. Então, a preferência ainda é nessa faixa de idade, de 0 a 3. E depois vocês acompanham, depois que é feita a adoção? Quanto tempo é acompanhado? Na verdade, o estágio de convivência, né, que é determinado pela juíza, é fixado, né, num tempo variável, né, dependendo do caso, né, a autoridade judiciária que define esse prazo. Normalmente depende também da idade da criança, né, quando é bebê, até 30 dias de acompanhamento, crianças maiores é um tempo maior, né, até para acompanhar a questão da adaptação. Mas sempre tem esse estágio de convivência, logo que é feita a adoção, né, e recebe o acompanhamento tanto da assistente social quanto do psicólogo lá da vara da infância. Tem muita gente que acaba adotando numa empolgação e depois acabam não cumprindo como deveria ser o desenrolar disso, assim, gente que adota uma criança, depois acaba convivendo, você vê que não perdeu aquela empolgação, assim? Não, João, até porque assim, tem um tempo todo de tem preparo, todo um né? tempo de preparo. Eles frequentam, né, grupos de apoio à adoção, tanto o GAAN, que é um grupo
voluntário que já vem trabalhando com pretendentes de adoção há muitos anos, e agora o grupo também da Vara da Infância, que trabalha a preparação para os pretendentes. Então, tudo isso é colocado, nós trabalhamos, aí também tem o período de aproximação, né, da criança, e depois o estágio de convivência, onde eles ficam com uma guarda provisória, para que se verifique tudo isso. Mas não teve, assim, nenhum Existe caso. no Paraná ou no Brasil um banco de adoção? Bom, nós temos o Cadastro Nacional de Adoção, né? Então, logo que um casal é habilitado, ele é inserido no cadastro local, na comarca, né, de origem, onde ele reside, e também no Cadastro Nacional. Aí ele pode optar em quais estados que ele quer que o perfil fique disponível, né? Então, sempre lembrando que, por exemplo, né, se ele quer adotar uma criança numa idade um pouco maior, ele vai receber contatos de outras comarcas, né? Então, ele tem que ter uma disponibilidade de ir até a outra comarca. Então, baseando-se nisso, ele vai definir os estados que ele pretende fazer uma adoção, né? Certo. Essa questão, por exemplo, que vocês falaram que tem em Ponta Grossa apta para adoção 12 crianças e adolescentes. Esses tem gêmeos, tem ou não, só irmãos? Ou, o que esses 12 têm de diferente que hoje não estão sendo adotados? Por que não estão sendo adotados? Certo, então, entre esses 12, nós temos 2 grupos de irmãos, né, que os mais velhos já são adolescentes, né, então, no caso, nós temos um grupo de irmãos onde a menina, né, no caso, mais velha está com 12 anos, né, e tem vários outros adolescentes nessa faixa etária. Tá, mas essa 14, menina que 16. tem 12 anos, ela tem irmãos? 2 irmãos. Quantos anos são esses irmãos? Que são menores, né? Uma menina de 8 e o menino de 6. Estão lá esperando. Há quanto tempo estão esperando já? Já há alguns anos, né? Estão Mas na assim, entidade. o nosso esforço é sempre para, né, buscar uma inserção familiar, então sempre estamos revendo, né, todas as crianças que estão aptas, né? Sempre estamos entrando em contato com casais mesmo de outras comarcas. Quantos anos essas crianças vão esperar para de repente chegar numa conclusão do seguinte, ó, antes de ficar aqui na entidade, de repente chegar num consenso de que possa acontecer de uma ir com a família, outra, ou não chega nesse consenso de separar, de ir para, por exemplo, são 3 adolescentes e 2 crianças. Quantos anos é o limite para que se espere para não mandar uma para cada família, por exemplo? Então, na verdade, é avaliado o vínculo... Não faz de tudo para não quebrar esse vínculo. Exatamente, na verdade é avaliado o vínculo entre eles, né? Em último caso, somente é feita essa separação, ou também trabalhamos com a possibilidade de realizar a adoção com casais que se comprometam a manter a convivência entre os irmãos, né? Então, casais que residam na mesma cidade, né? E que se comprometam a manter essa convivência. Só queria fazer uma correção, o grupo de irmãos, ao qual me referi, a menina mais velha já está com 14, 11 e 6 anos. Eu confundi. Vocês têm uma missão divina, hein? Temos. O trabalho de vocês, olha que trabalho, né? Porque eu estou com o pastor Antônio, que nós vamos conversar daqui a pouco, eu vejo a luta de um pastor, de uma igreja, ou de pessoas, enfim, né, voltadas a, às vezes, lutar tanto para salvar uma alma, né? E de repente vocês têm nas mãos uma responsabilidade eu particularmente estou vivendo aí uma experiência com um casal de amigos que adotou uma menininha e eu convivo muito com eles. E ela tem 2 anos e pouco, vai fazer 3 anos. Meu Deus, a felicidade desse casal é impressionante. E ele chora cada vez que, em alguns momentos, assim, eu já tive várias vezes com ele que ela chama ele de pai. Papai, né? Ele estava na feira esses dias aqui na Jami, e estavam juntos, eu vi que ela chamou, ela veio correndo, papai, não sei o que, veio correndo, eu vi que ele disfarçou, começou a enxugar lágrima, assim, então, isso daí né? E eu acho que, assim, num momento eu criticava, como é bom a gente conversar com quem trabalha nisso, porque é muita demora para adoção, porque é muita burocracia, não sei o que, não. Os legisladores pensaram bem, eu acho que tem muita gente séria que discutiu isso e tem um porquê, né? Tem um porquê. É importante, né? E para nós é muito gratificante isso. Tanto quando nós conseguimos colocar uma criança em família substituta, né, na adoção, quanto quando a gente consegue que essa criança também seja reinserida na sua própria família e que dá certo. Então, aí é, né, a gratificação do nosso trabalho.
felicidade de você está nisso, né? Na realização certeza. disso. É o gol da Copa do Mundo, né? Com certeza. Então, nessas entidades, por exemplo, essas crianças que estão lá, se uma família quiser pegar para passar um final de semana com essas crianças, pode fazer isso? Pode. Nós temos o programa que é o Lar Afetivo, que é justamente para isso, para as crianças que não estão aptas à adoção e que também não recebem visitas de familiares que estão nas instituições há algum tempo. Então, as pessoas que desejam isso vão até a vara da infância, fazem um cadastro, nós realizamos algumas entrevistas e elas têm a possibilidade de sair de sair com as crianças, então propiciando a essas crianças ou adolescentes um convívio familiar. Interessante. Solteiros podem adotar? Sim, também já foram realizadas várias adoções, né, com esse perfil. Temos também hoje, né, pessoas habilitadas, né, que são solteiras. Vocês têm mais alguma informação que seja importante, assim, que vocês acham que é importante para a nossa comunidade sobre esse tema particularmente? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do programa Entrega Consciente, né, que é um programa que existe na Vara da Infância já desde 2014, né, e é um programa destinado a fazer contato com profissionais da área de saúde que atendem gestantes, né? Por quê? Porque às vezes são eles as primeiras pessoas que as gestantes demonstram uma impossibilidade de ficar com aquela criança que ela está gerando, né? Então, para que ele possa já dar as informações corretas para essa gestante, né? Como é que é o nome do programa? Entrega Consciente. Entrega Consciente. Isso. Né, que na verdade muitas vezes a gestante já sabe que não vai ter condições adequadas para cuidar daquela criança, acabou, né, engravidando no momento inoportuno na vida, que não vai ter condições de prover o que aquela criança necessita e acaba, né, tendo esse gesto de amor, né, mesmo por aquela criança, de responsabilidade, que é entregado de uma maneira consciente para a vara da infância, né, para que a gente possa fazer com que essa criança vá para uma adoção, né, para uma família substituta de uma maneira segura e protetiva, né. Então, nós fazemos contato com os profissionais da área de saúde, até esse ano queremos retomar, né, esse contato para passar, né, todas as informações de como fazer, como orientar essa gestante, né, até entrar em contato com a... Isso é muito importante, porque essa é uma adoção que é muito procurada, né, porque é um recém-nascido e tal, então, pelo que eu vi, o perfil que as pessoas querem é por aí, né. E com isso a gente evita também a adoção ilegal, né, que é a entrega da criança para uma família que não está preparada, que não foi preparada e que está ilegal, né? Então a família, tanto a família quanto a criança tem seus direitos restringidos. Legal. Bom, eu conversei aqui com a Jusilene e com a Priscila. Muito obrigado. Levem os nossos agradecimentos à doutora Noeli. Tem um belo trabalho nesse tema. Existe 2 momentos em Ponta Grossa esse tema, antes da doutora Noeli e depois. Ela mudou esse conceito, essa discussão, e isso é muito importante, né? E a todos que trabalham nessa rede, porque não é só a doutora Noeli, não é só as 2 assistentes sociais que estão aqui, a gente já viu o conhecimento, a capacidade desse trabalho delas, mas é toda uma rede toda que trabalha junto, é Ministério Público, outras pessoas que são envolvidas, né? Conselho Tutelar, enfim, né? Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe vocês, que vocês estejam sempre motivadas nesse trabalho, porque assim como tem muitas, 100 e poucas pessoas na fila esperando, né? Tem também com certeza essas crianças que também querem ter o direito de ser feliz e ter uma família, né? Nós que agradecemos, João, a oportunidade, né, de falar um pouco do nosso trabalho, que é assim, bastante motivante para a gente, e colocar uma criança numa família substituta. Quando tiver mais informação, o que tiver que precisar da nossa divulgação, do nosso trabalho aqui na TV, vocês sabem que podem contar com a gente. Tá, obrigada. Okay? Muito obrigada. Pois bem, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco para continuar o programa JB Urgente de hoje. Estamos apresentando JB Urgente com João Barbiero.